Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje a gente tem mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. E hoje eu estou aqui com a doutora Juliana Plens. Doutora Juliana Plens está participando com a gente por vídeo. Doutora Juliana, tudo bem, Ju? Olá, pessoal. Oi, Elson. Tudo bom? A Juliana ela é médica formada pela Escola Paulista de Medicina e é pesquisadora atualmente do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp, concluindo o doutorado, né, Ju? Sim. E a Ju ela tem muita experiência com saúde mental na mulher, né? E aí, Ju, eu ia te perguntar o seguinte, por que é importante a gente falar especificamente, né, de saúde mental da mulher? Assim, o que tem de especial para a gente tornar isso um tópico específico? Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que existem muitos pontos que tornam esse tópico específico, mas eu acho que o primeiro deles é a questão da vida reprodutiva, digamos assim, da mulher, né? A mulher, desde que ela entra na puberdade, ela começa a passar por uma sequência muito intensa de modificações biológicas associadas às oscilações hormonais, em geral mensais, né? Então, quando ela entra na puberdade, que ela tem a menarca, que é a primeira menstruação, já começam a haver alterações mensais em relação aos hormônios, e isso pode fazer com que algumas mulheres que têm os cérebros, digamos assim, mais vulneráveis a essas oscilações, tenham uma predisposição maior, por exemplo, para ter alguns transtornos, como a disforia, o transtorno disfórico pré-menstrual, que a gente até pode falar um pouco dele. Uma outra fase muito importante que faz com que haja essa especificidade é a questão da gestação, do puerpério e depois, lá no final da vida reprodutiva, quando a mulher começa o período de perimenopausa, climatério e, por fim, a menopausa, que é a data da última menstruação, essa baixa dos hormônios também, novamente, pode predispor algumas mulheres que sejam mais sensíveis ou mais vulneráveis a ter mais transtornos mentais. Então, isso é uma das especificidades, né? Toda essa oscilação hormonal pela qual a mulher passa ao longo da sua vida, da maior parte da sua vida. E existem outras coisas, né, Elson? Às vezes eu fico vendo rede social, enfim, o tanto de questões relacionadas à parte sociopsicológica, ambiental das mulheres. Eu acho que os homens também têm, né, as suas especificidades, mas falando das mulheres, eu acho que existe uma questão da mulher hoje em dia, muitas mulheres trabalharem fora, as que não trabalham fora trabalham muito dentro de casa, e aí tem que conciliar muitas coisas, né, assim, as responsabilidades laborais, as responsabilidades com o serviço de casa, com a família, e com toda a sua estrutura hormonal. Então, eu acho que existem muitas questões que fazem parte dessa especificidade que tornam, infelizmente, as mulheres mais vulneráveis ao adoecimento mental, né? Então, a gente sabe que em vários transtornos, a mulher ela tem uma prevalência maior do que os homens, né? E tem a ver com todas essas variáveis biológicas, sociais, ambientais e tudo mais. Nossa, Ju, você foi falando aí, eu vi que o tema é amplo mesmo, né? Muito. E é delicado isso, né? Porque, então, enfim, eu sou psiquiatra, né? E a gente estuda todas essas coisas, mas eu fico pensando, né? Você começou falando da menarca e da menstruação, que é algo que eu sei intelectualmente, mas essa experiência é muito particular, né? Muito. E eu fico pensando que esse olhar, o impacto disso, perceber o impacto disso, é algo importante no cuidado, né? Talvez o meu ponto seja assim, será que esse é um olhar que uma médica mulher tem melhor do que um médico homem, por exemplo? Então, eu acho que a gente sempre consegue, né,
correr atrás das nossas, entre aspas, dos nossos déficits tecnicamente. Assim como eu, quando vou atender os homens, tem questões do universo masculino que eu não vivencio, mas que eu posso correr atrás tecnicamente. Mas, sem dúvida, eu acho que, sim, eu acho que como mulher, e eu, depois de muitos anos, descobri que eu tenho o transtorno disfórico pré-menstrual. Porque Olha quando só. a gente fala em síndromes pré-menstruais, você tem um espectro de sintomas. Desde sintomas muito leves, que não são um problema, né, no sentido de não trazer um grande sofrimento ou um impacto funcional, até quadros mais extremos, de oscilações muito graves e tudo mais. Então, eu acho que sim, eu acho que por ser mulher e inclusive por sofrer com essa situação, eu acho que existe sim como que eu posso dizer? A gente se apropria melhor do tema e até investiga melhor. Então, assim, é muito comum na nossa prática de consultório, de hospital, enfim, com os pacientes que têm algum transtorno mental, com as mulheres principalmente, a gente ter casos que não respondem tão bem às medicações, casos que estão com uma boa resposta, né? Pessoas que estão respondendo bem e de repente pioram e daí melhoram, pessoas que têm muitos efeitos colaterais, mas esse olhar para a parte hormonal, ele não era tão aguçado anos atrás. Haja vista que essa questão do transtorno disfórico pré-menstrual entrou na nossa última revisão diagnóstica, né? Isso não era visto como um transtorno. Então, quantas pacientes que não acham que têm depressão, transtorno bipolar, e que tem, na verdade, uma disforia pré-menstrual, que é um quadro, agora explicando até melhor, que é importante, porque, veja, eu sou médica, sou psiquiatra, e eu demorei 10 anos para ter esse diagnóstico. 10 anos. Indo em ginecologista, em endócrino, enfim. Então, o que acontece nesse transtorno especificamente? Que pode acontecer desde muito jovem, desde uma adolescência. A mulher, ela, ciclicamente, na segunda metade do ciclo menstrual, ou seja, depois que ela ovula, ela pode começar a desenvolver sintomas como tristeza, irritabilidade, choro, insônia, angústia. E esses sintomas, para eu dizer que eles fazem parte do transtorno disfórico pré-menstrual, eles precisam cessar após a menstruação. Não precisa ser no mesmo dia que a mulher menstrua, mas nos próximos 2, 3 dias, isso remite completamente. O que nos transtornos mentais, numa depressão, não existe essa ciclicidade, embora hoje se fale que o transtorno disfórico pré-menstrual seja uma depressão cíclica da mulher. Existe esse termo. Olha só que legal. Mas tem mulheres que passam anos tendo esses sintomas, às vezes vão atrás de profissionais, relatam, acho que eu tô irritada, ou acho que eu tô depressiva, eu sinto isso, descreve os seus sintomas, mas não é observada essa periodicidade. E nós, nos nossos atendimentos com nossas pacientes, a gente tem pacientes que têm transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, mas muitas vezes, como eu falei, existe uma resposta parcial, às vezes existe uma piora em alguns momentos. E a gente, muitas vezes, não para prestar atenção. Quando que ocorre essa piora? Marca num calendário para mim, ela coincide com a sua menstruação? Então, isso é muito importante. Todos os profissionais de saúde, todas as mulheres, deveriam saber da existência dessa situação, para poder entender se elas tem, se não tem, se tem uma síndrome pré-menstrual mais leve ou se tem um transtorno disfórico para buscar um tratamento adequado, né? Então, esse é um dos principais transtornos que a gente observa em mulheres neste período em que ela menstrua, vamos dizer assim, desde a primeira menstruação até a menopausa. É um transtorno possível de acontecer. E até eu estava pensando aí... pensando ali na menstruação e na menarca, né? Que tem aquele dado que até a puberdade, as taxas, por exemplo, de depressão entre meninos e meninas são iguais. Acontece a puberdade, a mulher tem o dobro de depressão do que os meninos, né? Do que o homem. Exato. Tem um monte de coisa aí
nesse meio que a gente ainda precisa descobrir, né? Tem muitas coisas, e hoje em dia, Elson, tem vários artigos saindo na literatura científica com imagens cerebrais mostrando várias vias de neurotransmissores. Então, vários, como dizem, né, na linguagem leiga, não linguagem leiga, mas na linguagem mais popular, as endorfinas. Então, a via da serotonina, a via da dopamina, a via da noradrenalina. E hoje em dia existem mapeados vários segmentos dessas vias onde existem receptores hormonais, porque os hormônios que são produzidos perifericamente, no caso das mulheres, vamos dizer, no ovário, eles cruzam a barreira hematoencefálica, ou seja, eles cruzam a barreira que separa o nosso sangue periférico do nosso sistema nervoso central e eles agem em receptores nessas vias de neurotransmissão. Então, possivelmente, a gente tem muito a descobrir, mas possivelmente essas diferenças têm relação com isso, com as ações hormonais em receptores cerebrais. E aproveitando um gancho, hoje em dia, um dos principais tratamentos para depressão pós-parto nos Estados Unidos, veja, eu estou falando de depressão pós-parto, eu não estou falando de, sei lá, dificuldades na amamentação, sangramentos pós-parto, não. Depressão pós-parto é com hormônios. Ah, é? Medicações derivados da progesterona. Tá. Então, olha que interessante. Você vai tratar uma depressão pós-parto, que é um dos quadros mais dramáticos, assim, dentro da psiquiatria, né? Que é um momento que, em tese, se imagina que é um momento de muita plenitude e tal. Como é que pode a mulher, nesse momento, tem até essa coisa de um estigma, né? Que é muito ruim, mas o tratamento, hoje em dia, primordial, é visto como uma terapia hormonal. Que é um medicamento que não chegou aqui ainda, né? Não, são dois. Tem o injetável e tem o via oral. Não chegou aqui ainda. São tratamentos caros, mas pelo que a literatura científica traz, muito efetivos. Uau, Ju. E assim, pensando um pouco cronologicamente ali, né, na experiência da mulher, me ocorreu também a frequência de eventos traumáticos ali, né? Situações de violência ou de abuso, que óbvio que assim, acontecem também em homens e em meninos, mas é mais frequente nas mulheres, né? Sem dúvida. E o quanto a gente sabe, né, Elson, que os traumas precoces, eles são muito... deixam as pessoas muito vulneráveis e predisponentes a terem transtornos mentais ao longo da sua vida, né? E, de fato, existe uma prevalência maior, né, de alguns tipos de trauma específicos na população do sexo feminino. E, Ju, você falou de transtorno disfórico pré-menstrual. Como é que é o tratamento? Como é que trata? Então, como é que você descreveu um pouco assim, mas eu estou pensando, como é que uma mulher que está ouvindo a gente assim, falou, putz, será que isso faz sentido? Será que eu preciso procurar tratamento? E se eu procurar tratamento, vai ter alguma coisa que funcione assim? Então, a primeira coisa que eu sempre digo, e aí você que me conhece muito bem já sabe, a primeira resposta que eu vou dar é melhorar o estilo de vida, né? Porque assim, isso não é para disforia pré-menstrual, não é para depressão, isso é para a vida, isso é para prevenir doenças crônicas não transmissíveis, seja diabetes, pressão alta, câncer, depressão, ansiedade, que é melhorar o estilo de vida. E quando a gente fala em melhorar o estilo de vida, a gente fala em cuidar. Como é que você está em termos de movimento versus sedentarismo, né? Às vezes não dá para ir para uma academia, não dá tempo, mas assim, você sobe escadas, você anda a pé, entende? Você desce alguns pontos antes do seu trabalho para caminhar um pouco, ou você passa o dia inteiro sentada? Como é que é a sua alimentação? Você come muitos alimentos ultraprocessados? Coisas de pacotinho, coisas muito prontas, ou você come comida, fruta, verdura, enfim,
Como é que é a sua relação com as drogas, seja lícitas ou ilícitas? Álcool, cigarro, tudo isso interfere muito. Como é que está o sono? A gente sabe que as oscilações hormonais interferem demais no sono. Tem mulheres que têm disforia e têm insônia na pré-menstruação. No climatério, né, a gente depois pode falar um pouquinho, mas um dos pilares afetados aí no climatério é a parte neuropsiquiátrica e um dos sintomas principais é a insônia, né? Então, como é que está o seu sono? Como é que está seu manejo do estresse? Como é que você maneja seu estresse? Faz algum tipo de prática respiratória? Você presta atenção no seu corpo? Como é que estão seus relacionamentos sociais, no trabalho, com a família? Você tem algum tipo de espiritualidade? Quais são os seus propósitos? Então, assim, um guarda-chuva enorme de coisas para a gente pensar. Mas pensando num tratamento agora mais biológico, digamos assim, no sentido medicamentoso, sim, existem tratamentos específicos, e aí é muito importante que, se você identifica que há algum sintoma que te lembre um transtorno disfórico pré-menstrual, ou seja, oscilações de humor que iniciam-se antes da menstruação e acabam muito próxima ao início da menstruação, que trazem prejuízos funcionais, que fazem você, às vezes, ter problemas interpessoais com o seu cônjuge ou a sua cônjuge, ou no seu trabalho, enfim, com seus filhos, e que te trazem sofrimento, é importante buscar um médico. Pode ser, idealmente, um psiquiatra, um ginecologista, um endocrinologista, mas pode ser um clínico geral, um médico de família, né? Hoje em dia, a classe médica está muito familiarizada com essas questões, né? Então, acho que vale a pena procurar e, de repente, o que eu sempre oriento as pacientes é assim: faz um calendário, pega uma agendinha, uma folhinha, bota os dias do mês e, sabe, a mulher que tem a disforia é muito clássico. De repente, ela se sente diferente. Marca no calendário esses dias. E o que é choro, irritada, angustiada, e marca o dia que veio a menstruação. E aí existem vários tratamentos medicamentosos, né? Tanto com psicotrópicos quanto com uma parte mais de abordagem hormonal. Mas, de novo, é importante procurar um médico, pode ser um clínico, um médico de saúde da família, um ginecologista, um psiquiatra, um endocrinologista, para poder relatar essa situação e que seja feita a abordagem adequada. Eu fico pensando... E terapia, né, também. Terapia, você foi falando do estilo de vida, né? E eu pensando, esse é um transtorno, né? Uma doença mental que tem a ver com a vulnerabilidade do cérebro aos hormônios, né? E aí eu estou imaginando, enfim, não estou tão familiarizado com a literatura desse transtorno, mas que as alterações, digamos, de ter lesões, de ter atrofia cerebral, redução do tamanho de tal, isso deve ser muito menos pronunciado do que outras doenças mentais, assim. E aí me ocorre que o quanto as medidas de estilo de vida podem ser eficazes para esse transtorno, né? Sim, muito eficazes. O cérebro é o órgão mais sensível do corpo, né? A gente sempre fala, né, que é 2% do peso do corpo, mas consome metade da energia, né? Então, um desbalanço na saúde geral, provavelmente o primeiro lugar que vai apitar é o cérebro, né? São as funções mentais. Eu fico imaginando que talvez quando aparece alguma coisa do funcionamento da nossa mente que não está legal, é a hora de mudar o estilo de vida mesmo. Senão, daqui a pouco, essa é só a ponta do iceberg. Daqui a pouco chega a avalanche de outras coisas, né? Sim, e hoje em dia, Elson, é muito interessante. Eu até participei de um congresso esse fim de semana e a gente fala muito do quanto que a mente interfere no corpo, né? Do quanto que eu, quando tô, sei lá,
com um transtorno de pânico, ou com um transtorno depressivo, ou enfim, com uma crise depressiva ou uma crise de mania dentro de um quadro de transtorno afetivo bipolar, o quanto que essas situações prejudicam a minha capacidade de exercitar meu estilo de vida. Então, por exemplo, de me exercitar fisicamente, porque eu só quero ficar na cama, eu não tenho energia e tudo mais. Então, isso é muito claro para a gente. Mas hoje o que a literatura mostra é o quanto que o meu corpo ativo pode melhorar as minhas funções mentais. Então, isso é muito interessante, que na verdade é uma via de dupla mão, mas a gente tinha muito conhecimento do quanto que a mente interfere no corpo e na minha prontidão para fazer as coisas, na minha vontade, no meu prazer, mas a gente sabe hoje, é claro, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado enquanto profissionais de saúde, porque às vezes a pessoa ela não consegue fazer, às vezes ela está numa situação que ela simplesmente não consegue, mas é muito importante a gente fazer esse tipo de orientação para a população e de psicoeducação, que fazer coisas com o seu corpo, cuidar bem do seu corpo, do seu sono, da sua alimentação, dos seus movimentos, vai trazer benefícios para a sua saúde mental. É uma via de dupla mão, não tem jeito. E você falou do congresso, um congresso lá do pessoal de medicina do estilo de vida. De medicina do estilo de vida. Isso, o MEVão, lá do nosso colega Arthur Danila, queridíssimo. Arthur Danila, queridíssimo. Não, é demais. Então, estilo de vida. E como é que a gente convence, como é que a gente aumenta a chance de dar certo uma mudança de estilo de vida, Ju? Vai. Como é que eu começo a fazer atividade de $1 milhão, né? Como é que a gente tem um aumento das chances, né? Aí você vai até me ajudar. Por quê? Não, eu tô pensando na mulher. Motivacional. Na mulher. Sim, que tá, sei lá, bem sucedida, arrebentando e com nossa realidade cultural e social, que a mulher tem mais demandas em casa e com a família do que normalmente o homem. E aí vai encaixar 30 minutos de meditação, 1 hora de atividade física, atividade de lazer. Exato. Como é que a gente vai fazer essa matemática dar certo, né? Doutorado. Bom, primeiro a gente tem que entender que não vão ser todos os pilares, não vai ter meia hora de meditação, mais 2 de academia, mais 1 de igreja, não vai dar para ser tudo isso. E acho que isso é importante também para aliviar essa carga, né? Porque daí fica uma culpa a mais, uma cobrança a mais, não. Mas como é que a gente faz para dar certo? Primeiro, a gente tem que entender que não dá para mudar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente vai conversar com as nossas pacientes, entender como está o estilo de vida, e eu ia brincar com você por conta da entrevista motivacional, né? A pessoa ela tem que ter uma prontidão para mudança. Não adianta eu achar que você tem que mudar, ou que a minha paciente, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. Ela tem que achar que é importante para ela. Então, primeiro, a gente começa uma conversa para entender qual é o cenário, o que de repente ela gostaria de fazer que ela não tem tempo, ou quais são os impedimentos, o que ela gostaria e quais são os impedimentos. E aí, quando a gente vai propor uma mudança, a gente tem que propor uma mudança realista e uma mudança por vez. Não adianta a pessoa sair do meu atendimento sobrecarregada com 1000 tarefas e ela não vai conseguir fazer nenhuma. Então, na verdade, hoje em dia é muito interessante, né? É uma troca, e o paciente ele tem que ser, né? Até a palavra paciente, né? Bom, paciente não é paciente, é uma palavra muito passiva. O paciente ele tem que ser ativo nesse processo de mudança, né? Então, assim, tem que ser uma troca e a pessoa tem que fazer sentido para ela. Agora, muitas vezes as pessoas não sabem por onde começar, e aí é essa nossa expertise. Vamos começar um pilar por vez. Qual que é o que você mais tem vontade? Ou qual é o que daria mais certo para você nesse momento? Qual se encaixaria melhor na sua rotina? Fazer uma prescrição da mudança, construir junto com a pessoa. Então, vamos ver. Vamos começar por esse pilar? A gente escreve junto, orienta por escrito e dá na mão do paciente, como a gente faz uma prescrição de uma medicação.
São coisas que a gente não está habituado na nossa prática, mas que são imprescindíveis, né? É duro isso, né? Que senão fica igual o cardiologista que eu visitei 5 anos atrás, que ele falou assim, tem uma alteração aqui de colesterol e tal, faz aí 6 meses de atividade física, depois você volta. Eu ainda não voltei até hoje, né? Entendeu? Claro, porque ainda não fez fiz sentido esses nenhum 6 para meses você. de atividade física. Entende? Isso. É difícil, né? Muito difícil. E mudar hábito é muito difícil. Então também tem que ter essa compreensão e esse carinho com as pacientes e com os pacientes também né, entender que é um processo e que faz parte também não conseguir de cara, que às vezes vai começar e vai parar, enfim, e isso vai ser construído aos poucos. Eu tô pensando aqui, né? Digamos, então eu vou começar por tal pilar, né? E aí é muito difícil, pelo menos... Tô refletindo sobre mim mesmo, né? Você começar com a perspectiva realista, porque se você escolher aquele pilar, tem infinitas informações disponíveis na internet sobre aquele pilar e sobre como fazer, como otimizar o seu tempo, como fazer. Aí você começa a se aprofundar, daqui a pouco você fala, se eu vou fazer, eu tenho que fazer do jeito que as pessoas estão sugerindo, e faz sentido, né? Porque são expertos na área. Mas aí a gente se perde e não consegue fazer nada, né? Exato, eu gostei que você falou, né? A importância de você falar, por onde começar, né? Exato. E às vezes o mega especialista, o cara super bambambam ali daquela área específica de como fazer a meditação espetacular, transcendental, se você for nessa, você não consegue acoplar na sua vida aquela mudança, né? Essa história da meditação, sabe que eu falo muito para as minhas pacientes? Porque a primeira coisa que vem na cabeça de uma pessoa que nunca fez uma meditação, né, seja de qual linha for, mindfulness ou, enfim, alguma outra linha, não consigo, minha cabeça não para, eu sou muito ansiosa. E aí um dos princípios do mindfulness, por exemplo, é o não julgamento. Se eu já vou fazer pensando que eu não consigo, que minha cabeça que pensou em alguma coisa, eu já não consegui mesmo, isso vai ser muito frustrante. Sabe o que eu tenho orientado minhas pacientes e que tem dado muito certo? Olha só, você vai lavar uma louça? Preste atenção na esponja e no copo que está na sua mão. Daí vai vir um pensamento, não paguei tal conta, tenho que combinar com o Elson o horário do podcast. Volta, estou lavando louça. Pensa o que estou lavando louça. Estou passando a esponja com detergente dentro da louça. Tá tomando banho? Presta atenção. Elson, é impressionante o número de relatos que a gente ouve se a gente for investigar na prática de pessoas que às vezes estão tomando banho e não tem certeza se já passaram shampoo na cabeça ou não. Uhum. Quando você começa a falar para a pessoa, olha, você está tomando banho? Então vamos fazer assim, então eu vou fazer minha meditação no banho todos os dias. Então vai ser esse o meu momento de atenção plena. Uhum. Doutora, a senhora não sabe. Várias vezes eu estou tomando banho e eu penso, será que eu já passei o sabonete do rosto? O shampoo na cabeça? Será que eu já lavei o braço? Será que eu já lavei minha axila? Ou seja... Assim, então dá para a gente começar de uma forma simples. Você tem que se matricular na academia e na yoga. Não. Seu prédio você mora em prédio, tem escada, que andar você mora? Suba tantos andares de escada. Uhum. Segunda, quarta e sexta, o que você acha? Acha que dá? Não, doutora, só de segunda-feira. Vamos começar só na segunda. Perfeito, então só na segunda-feira. Daqui 3 semanas, segunda e sexta. Então, constrói um cronograma com o seu paciente. Um pilar por vez e comece devagar. É o pilar da atividade física. Tudo bem, vou começar a fazer crossfit 7 dias por semana a partir de hoje. Isso não vai dar certo. Uhum. Isso não vai. De 0 para 7 dias por semana, isso não vai durar. Uhum. Né? Nisso, teve um paciente que me contou também, achei muito interessante, que muita gente está fazendo isso agora, né? Mas legal as pessoas contando. O paciente falou assim, na última consulta você falou de atividade física, não sei o quê. Estou indo para o trabalho de bicicleta.
Aí, mas o cara, ele é ex-atleta, né? Então é diferente. Eu tava 10 anos parado, mas é ex-atleta. Aí, quantos quilômetros? Aí de volta, 30 e poucos quilômetros. Mas aí ele dizendo que ele gasta 50 minutos para chegar e antes, com o trânsito, ele gastava 1h15. Então é mais rápido. E ele tem uma rotina super corrida, assim, milhares de coisas. Ele ainda ganhou tempo. Você vê? É muito isso. legal. Então é muito legal e acho que tudo começa com uma boa conversa, né, Elson? A gente está disponível para uma escuta ativa, né? Tá ali no presente mesmo para poder ajudar. E não julgamento. Você falou isso, o princípio do mindfulness, mas também o princípio dessa abordagem, né? Porque é difícil pra caramba mesmo, né? Muito, muito. Então é isso, não julgamento, né? E a gente sabe o quanto as pessoas se cobram e se frustram com as coisas que almejam e não tem sucesso nos seus objetivos. Enfim, e também ponderar mesmo. Uma outra palavra que eu ouço sempre nas minhas consultas, você também deve ouvir. Eu estou muito procrastinador ou procrastinadora. Aí você vai olhar a agenda da pessoa, procrastinando o quê? Porque assim, a pessoa não para o dia inteiro. É que assim, a lista é incompatível com as 24 horas do dia. Então também tem que ter esse cuidado, né? Da gente entender bem e ter esse olhar mais autocompassivo, né? Assim, ter essa coisa da autocompaixão, de ser mais flexível consigo mesmo. Acho que isso é muito importante e está faltando muito nas pessoas hoje em dia. Que é um fator de adoecimento, né? Essa autoexigência, essa autocobrança e tudo mais. A procrastinação, que na verdade é uma autoexigência irreal, né? Irreal. E as mulheres são mestres em se cobrar demais, né? A questão de se cobrar muito, a questão do controle, né? Então acho que isso é um dos fatores que eu vejo que também contribuem muito para o sofrimento e para a questão do adoecimento. Sim. A gente falou da menstruação, da influência hormonal e você falou, talvez valha a pena a gente conversar sobre o climatério, né? E a menopausa. Sim. Como é que é esse... Quais são as doenças que mais aparecem nessa época? Então, o que acontece? Quando a gente pensa no climatério, o que vem de cara, assim, uma mulher no climatério, na menopausa, o que vem na cabeça? Fogacho, calor, suor, é isso. Você sabe que esses dias eu vi uma atriz da Globo, ela dando uma entrevista, ela tá na menopausa, no climatério, e ela falou, gente, eu tô tendo insônia, eu nunca tive insônia, e nunca ninguém me falou que a insônia podia fazer parte do climatério. Então, assim, que é exatamente isso. Quando a gente fala em climatério, a gente pensa no quê? No fogacho, no calor, na sudorese. A mulher com o lequezinho, se abanando, liga o ar-condicionado, aquelas piadinhas, né? Tá frio, tá quente, aí tira a roupa, aí de repente sente o maior frio, enfim. Mas a mulher no climatério, ela tem vários órgãos-alvos que são afetados. Então, existe essa questão dos sintomas vasomotores, muito importante. A questão osteomuscular, né? Então, a mulher no climatério, ela tende muito a perder massa óssea e fazer uma troca de massa magra por gordura. Por isso que é tão importante para as mulheres, para todo mundo, mas para as mulheres, fazer exercícios de resistência, exercício de levantamento de peso, né? Para criar alguma massa muscular, porque no climatério isso vai fazer falta. Os sintomas geniturinários, né, incontinência urinária, toda a sintomatologia relacionada à parte sexual, então atrofia genital, da vulva, desconforto na relação sexual, a parte neuropsiquiátrica, insônia, mais depressão. Mulheres podem abrir quadros de psicose, mulheres que nunca tiveram psicose podem abrir quadros psicóticos nessa fase. E hoje em dia existe toda uma especulação na literatura científica, né? Especulação é modo de dizer, mas todo um investimento na literatura científica, até a questão das demências. Será que
ser mulher e ter essa privação de hormônios nessa faixa etária está associada à maior prevalência de demências em mulheres? Existe essa questão muito investigada na literatura. Então, quando a mulher entra no climatério, ela tem uma série de mudanças que podem acontecer e de sintomas, mas um dos pontos-alvo para sintomatologia, para o adoecimento, é a parte neuropsiquiátrica. Então, a gente tem que saber disso, né? A gente precisa saber disso para a mulher, justamente, assim como na TPM, buscar uma ajuda, no MENACM, que a gente chama, se ela tiver com sintomas, mas eu não tenho fogachos. Sim, mas você está com insônia, você está irritada, você está depressiva. É importante buscar ajuda igualmente. Você falou aí MENACM? É a fase da mulher em que ela está menstruando, né? Tá. A fase que ela... Né? Tá, a fase reprodutiva, digamos assim. Entendi. E aí... Então, quer dizer que é para fazer reposição hormonal? Então, é para fazer? Não obrigatoriamente. Mas o que a gente tem que tomar um cuidado existiu um estudo em relação a essa parte da reposição hormonal com muitos vieses. Quando a gente fala em vieses na literatura, a gente fala em fatores de confusão, né? Então, os estudos, eles têm alguns critérios para a gente considerar um bom estudo, um estudo bem feito, um estudo muito confiável. Estudos que têm muitas confusões, digamos assim, variáveis de confusão, são estudos menos confiáveis. E teve um estudo aí na história dos hormônios que associou o uso de hormônios à indução de câncer em mulheres. E por conta disso, a gente passou de uma era em que muitas mulheres faziam reposição hormonal para uma época em que a reposição hormonal era muito mal vista. Hoje, o que a gente vê, né? Eu frequento alguns congressos, não apenas de psiquiatria, mas de climatério, de ginecoendócrino. O que a gente vê é que é importante a gente ter um equilíbrio. Então, hoje em dia, as reposições hormonais, elas são muito mais modernas, né? Priorizam-se hormônios mais bioidênticos, mais naturais, não tão sintéticos, por uma série de razões. E a terapia de reposição hormonal, se ela é bem indicada, ela é considerada uma terapia segura. Então, tudo vai ser custo-benefício. Porque eu entrei na menopausa, eu tenho que tomar hormônios? Não. Não é esse o critério. Eu entrei na menopausa, eu tive minha última menstruação, então eu tenho que fazer terapia de reposição hormonal. Isso não é verdade. Agora, a terapia de reposição hormonal, ela tem muitas indicações. E se ela é bem indicada, se a mulher tem sintomatologia e existe uma indicação, é recomendado que se faça para se prevenir um monte de problemas como esses que eu citei aqui. Entendeu? Então, não é uma obrigatoriedade para todas as mulheres, mas é uma possibilidade que tem um nível de eficácia e de segurança muito bem esclarecidos hoje em dia na literatura, então é algo para se pensar. Eu acho que a gente não pode ter medo dos tratamentos que vão trazer benefícios para a nossa saúde, bem-estar, qualidade de vida e que tem uma indicação. Tudo vai ser ponderado. E aí, Elson, o que eu fico pensando a expectativa de vida da população aumentou. Pensa numa mulher na perimenopausa, né? 48, 50 anos, né? Uma idade média aí de menopausa, vamos dizer. A mulher, muitas vezes, ela está no auge da sua vida, da sua maturidade. Se ela trabalha fora, muitas vezes ela está no auge da sua carreira. As alterações cognitivas, acabei de lembrar. As mulheres falam, meu Deus, que é o conhecido em inglês, tem um termo que chama brain fog, como se fosse uma névoa no cérebro, uma sombra, uma nuvem no cérebro. A mulher está no auge da sua carreira, quer dizer, ou da sua vida, né? Não importa, ela pode não trabalhar fora, trabalha em casa, às vezes tem netos, filhos, enfim, marido, não importa. Tem a sua vida. É muito ruim a mulher, 80 ondas de fogacho por semana, insônia todas as noites, a memória péssima, chorando todo dia, irritada,
com sintomas geniturinários, osteopenia, osteoporose. Gente, espera um pouco. Será que é para a gente concordar com isso? Ter medo de usar hormônio com toda essa sintomatologia? Não. É para a gente pôr numa balança, buscar um profissional e entender. Eu posso? Eu não posso? Qual tipo de hormônio eu posso ou é indicado para mim? Qual que eu não posso? Qual é a via que vai me ser dada? É via oral? É um gel para passar na pele? É um adesivo? É um comprimidinho? O que é? Entende? Uhum. Então, hoje em dia também é uma área muito estudada, né? Na parte de ginecologia, é uma área que tem muito estudo já bem delineado, com bastante segurança. Então, acho que é uma coisa que a gente não tem que parar de ter medo. A gente tem que parar de ter medo dos hormônios. Né? A gente não pode. E aí entra um outro extremo, né? Que a gente vê pessoas fazendo abuso de hormônios que não são nem indicados, e daí eu não estou nem falando no climatério. Então, aí eu estou falando dos, entre aspas, dos dopings, das mulheres que põem chips hormonais, que são até, muitas vezes, existe até uma bandeira aí levantada pelos conselhos de classe mais sérios, conselhos de endócrino, de gineco, para tomar cuidado onde você está indo, porque existe o outro extremo, que a pessoa quer usar de tudo para ter um corpo que é uma máquina e não é bem por aí. Então, assim, a gente tem que ter o equilíbrio, a gente não pode ter medo dos nossos hormônios e nem de usar hormônios quando bem indicados, mas também a gente tem que tomar cuidado quem que está indicando esses hormônios. Em que profissional que eu estou indo? É um profissional bem formado? Isso acho que a gente tem que tomar bastante cuidado. E lembrar que tem vários estudos hoje, existem psiquiatras no mundo que estudam essa parte da função hormonal na terapia de reposição hormonal no cérebro. E existem indicações hoje em dia também neuropsiquiátricas para você poder complementar o seu tratamento, de repente com o neurologista ou com o psiquiatra, com uma terapia de reposição hormonal, se for o caso. Uhum. Eu acho que quando eu me formei era mais ou menos nessa época que tinha saído esse estudo aí, viu? Que eu sou tem essa herança, essa mancha aí esse ranço com a reposição hormonal, né? E se eu for te falar, né, eu que estou frequentando esses congressos, eu também estou aprendendo muito, né? Porque, veja, eu tenho uma formação médica geral e eu sou psiquiatra. Os principais riscos da terapia de reposição hormonal são os riscos cardiovasculares e tromboembólicos, né? Então, infarto, AVC, hipertensão, trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar. E lembrar que o hormônio, ele não é indutor, tomei hormônio, vou ter câncer, porque ele induz o câncer. Não, ele é um promotor, né, de alguns tipos de tumores, ou seja, se eu tenho um tumor maligno e ele tem algum receptor específico para hormônio, eu estou usando hormônio, ele pode alimentar. Por isso que é importante fazer todos os exames, manter um acompanhamento periódico com o seu médico de família, o seu clínico geral, enfim, principalmente se você está fazendo uma terapia de reposição. Deixa eu ver se eu entendi, Ju. Então, o hormônio não é que ele gera câncer, ele é se o câncer acontecer... Ele pode aumentar a reprodução desse câncer, caso esse câncer tenha receptores hormonais para aquele hormônio. Então, se tem um tumor de mama cheio de receptor de estrógeno, e eu estou tomando estrógeno, ele pode atuar ali. Agora, eu tomo pílula anticoncepcional, isso vai me dar câncer? Não. Entendi. Entendeu? É isso. O que mais, hein, Ju? Que você pensou aí pra gente falar de saúde da mulher? Eu acho que tem a questão da parte de gestação e puerpério, né, Elson? Acho que é uma coisa importante da gente falar, né? O que acontece? Com esse tanto de transtornos mentais que a gente tem visto na nossa sociedade, né, brasileira, principalmente, que eu atuo no Brasil, então é o que eu conheço. A gente vai se deparar com mulheres que querem engravidar ou que engravidaram e têm algum transtorno mental. E aí uma dificuldade que a gente encontra muito, né, na sociedade, até com alguns colegas e com as próprias pacientes, é o medo de tomar remédios na gravidez. Então, o que eu sempre falo para as pacientes? Bom, vamos lá. Tudo é custo-benefício, então isso eu acho importante conversar com a população.
A gente sabe que os transtornos mentais não tratados na gravidez, eles aumentam o risco de complicações no parto, de bebês com baixo peso ao nascer, bebês prematuros, então aumentam os riscos obstétricos. Então, não é interessante, daí depois eu vou falar do puerpério. No puerpério, então, imagina uma mãe depressiva ou com sintomas psicóticos tendo que cuidar de um bebê, né? Ou em mania, um episódio de mania, hipomania, quer dizer, todo esse período é um período em que a mulher fica muito vulnerável, porque você tem muita oscilação hormonal, tanto quando a mulher engravida, você tem um boom de hormônios, daí quando o bebê nasce, a placenta é retirada com o bebê, e a placenta é o órgão endocrinológico que mantém a gravidez, e aí os hormônios despencam. Então, o que acontece? Em relação à gravidez, o que a gente fala para as pacientes? A gente orienta que transtornos mentais não tratados durante a gravidez, eles implicam em mais problemas, maior risco de você ter mais problemas obstétricos, por exemplo. Então, é importante tratar. Bom, o tratamento, de novo, é super amplo. Estilo de vida, terapia. Quando eu falo em tratamento, não é necessariamente remédio, mas pode ser que seja necessário um remédio. E aí que as pessoas ficam, né? E o que eu falo para as minhas pacientes é assim: imagina que você tem diabetes. Você é uma mulher, tem diabetes. Toma lá vários remédios para diabetes. Bom, qualquer remédio para diabetes eu posso usar em gestante? Não. Na gestação eu posso usar alguns. Doutora, estou grávida, tenho diabetes. Suspende tudo, tira todos os remédios. É assim que funciona? Claro que não. Vamos trocar os seus remédios para esse que tem mais estudos na literatura. Tenho pressão alta, tomo remédio para hipertensão. Doutora, tô grávida. Suspende, Juliana, tira esse remédio, vamos ver o que acontece na gravidez. É assim que é? Não. Juliana, existe esse remédio que tem mais estudos, né? Que mulheres que estavam grávidas tomaram e mulheres que estavam grávidas não tomaram. E a chance de ter bebê com malformação ou problemas obstétricos não foi diferente no grupo das mulheres que tomaram este remédio e no grupo das mulheres que não tomaram nenhum remédio. Então, esse remédio é considerado seguro. Então, eu vou trocar o seu antihipertensivo por esse. E nos quadros psiquiátricos é a mesma coisa. Por que o seu quadro psiquiátrico ele é menos importante que o diabetes? Eu dou o exemplo do diabetes e pressão alta, porque são duas doenças extremamente graves que têm um controle muito importante na gravidez, né? As pessoas controlam muito bem, né? Devem controlar muito bem para evitar problemas, e ninguém questiona o obstetra. Eu não vou tomar esse remédio para pressão, eu não vou tomar insulina para minha diabetes. E quando você fala das medicações psicotrópicas, as pessoas têm muito preconceito. A verdade é essa a palavra preconceito. E a gente precisa um pouco refletir melhor sobre isso, né? Por que meu transtorno mental ele pode ser deixado assim de lado? Então vamos tirar tudo. Claro, existe a possibilidade de eu ter uma gestação sem medicação? Tem pacientes que sim, tiveram um quadro psíquico, a gente tratou, depende do que a gente consegue manter sem medicação na gravidez, mas tem pacientes que de jeito nenhum tem indicação de tirar medicação. E tem remédios que são melhores estudados na gestação em termos de segurança e outros não se mostram seguros. Por isso que é muito importante as mulheres tentarem fazer um planejamento familiar, né? No sentido de planejar. Então, sei lá, eu faço um tratamento, seja para diabetes, pressão alta, transtorno psiquiátrico, eu faço um tratamento crônico para qualquer doença que seja, eu pretendo engravidar, conversar com os seus médicos, fazer um planejamento para que isso seja tranquilo, né? E no puerpério a mesma coisa. Existem medicações que são mais compatíveis com a amamentação, ou seja, passa um pouco pelo leite, tem pouco risco de ter impacto no recém-nascido, e tem medicações que não são indicadas para mulheres que amamentam. Nesse sentido, de novo, é uma outra conversa. Não vou tomar nada, tô com depressão, num episódio de mania, não vou tomar nenhum remédio porque eu quero amamentar. Não deve ser assim.
Vamos conversar quais são as medicações que são indicadas nessa fase, que são compatíveis com a amamentação. De novo, é muito importante a saúde mental da mulher em todas as fases da sua vida. Nesta fase de gestação e puerpério, mais ainda. Eu acho que e são fases de muita vulnerabilidade, de novo, por conta das oscilações hormonais. Sim. Então, eu adoro ter essa conversa com as minhas pacientes. Ah, olha só, você tem diabetes, tira. Pressão alta, tira também. Você vai tirar? Aí elas me olham com um olho. Não, doutora, de jeito nenhum. E por que o meu medicamento, o seu transtorno mental é menos importante? Claro que não. Né? Então, vamos conversar sobre isso, vamos incluir o obstetra. Né, assim, se a mulher tem um companheiro, vamos trazer para o atendimento, vamos conversar. Ou ele não consegue vir, você consegue conversar com ele, explicar isso? Tem alguma dúvida? Então, assim, é bem importante, Elson. Uau, Ju. Não, e eu tendo tido o prazer de trabalhar contigo há alguns anos ali, fui de ver de perto, assim, esse cuidado que você tem, a capacidade de formular essas analogias, assim. Às vezes eu lá cheio de técnica de entrevista motivacional e você fazia o paciente... Mas é por isso que é legal essa complementaridade, né? Eu acho que isso que faz uma equipe ser rica. É isso, são as diferenças. Você tem a sua capacidade técnica, eu tenho a minha, a gente vai se ajudando e se ensinando e trocando experiências, e isso enriquece muito o nosso saber, né? E o nosso cuidado. Não, foi muito divertido, Ju. Tanto essa conversa quanto o tempo que a gente trabalhou junto. Muito legal. Muito. E aí, que você... Acho que a gente está chegando no final do nosso horário, Ju. O que você finalizaria aí sobre o assunto? O que você falaria para as nossas mulheres que estão assistindo e os homens que estão assistindo? Eu acho que a mensagem é, primeiro, prestar atenção no que a gente sente, né? Acho que a primeira coisa, e entender, isso pode ter relação com alguma situação específica, com uma ciclicidade da menstruação, pode estar relacionado ao climatério, pode estar relacionado a um momento de gestação, essa alteração, primeira coisa. Segunda, a questão do preconceito, né? A gente sabe que sim, ainda existe muito preconceito na nossa sociedade em relação, acho que melhorou muito, mas em relação às questões psíquicas, você deve viver isso na prática também. Quantas vezes a gente não está com um paciente ali sofrendo, né? E de repente, ela não se ajuda, ela tem preguiça, assim, essa coisa do julgamento, e às vezes o julgamento da própria pessoa, né? Às vezes a própria pessoa se julga demais, se cobra demais. Então, assim, tentar amenizar um pouco. Transtorno mental é doença séria, não é uma escolha, não é voluntário, não tem a ver com caráter, com personalidade, não. São doenças sérias e que merecem uma atenção adequada. Procure ajuda. Se você está precisando, a gente não falou sobre isso, os índices de suicídio na TPM, no puerpério, principalmente nessas fases, são maiores do que mulheres fora desse período, né? Então, assim, procure ajuda. Se você não tem apoio em casa, às vezes não tem. E também, né, assim, vamos ser práticos. Converse com quem te entenda, vá buscar ajuda. Eu acho que o mais importante é ter essa mente aberta para buscar ajuda, né? Acho que isso é o mais importante. Não se julgar, não se cobrar demais. De repente, é importante a gente poder se dar momentos de descanso. Essa palavra procrastinação hoje em dia, como a gente conversou, né? Ela é tão frequente, às vezes a pessoa não está procrastinando nada, ela está super sobrecarregada, entendeu? Então, assim, calma. Já existe muita carga em cima da mulher, né? Dos homens também, mas a gente está aqui falando de saúde mental da mulher. Então, existe uma carga muito grande, biológica e socioambiental. Então,
prestar atenção e buscar ajuda. Enfim, acho que é Não, isso. Ju, adorei. E esse olhar cuidadoso que você traz, né? E você traz de um jeito sistemático, né? Assim, eu acho que para pensar sobre diversos aspectos, mas em especial também essa sobrecarga biológica, né? Que a mulher Sim. está sujeita, né? Achei fantástico, né? Eu acho que vai ser super legal para as pessoas que estão assistindo e eu diria assim para os profissionais também, né? Para você Claro. não ignorar ou não negligenciar esse olhar, né? Isso, Adorei, Ju. isso. Muito bom. Acho que é isso. Tá bom. E estamos aí, né, para uma próxima. Vamos Nossa, pensar Ju. em temas. Não, vamos. É para você participar milhões de vezes. É sempre muito legal falar contigo. Tá ótimo, eu que agradeço a oportunidade, espero que nossos ouvintes aproveitem, né, essa palestra, se é que eu posso chamar assim, e que a nossa função, né, Elson, acho que nossa função maior é disseminar o conhecimento, fazer psicoeducação, ajudar, né, e às vezes uma palavra, alguma coisa pontual que você fale, de repente faz sentido para uma pessoa, às vezes é uma vida que você está salvando, né? Não, isso é muito legal, assim. Isso é muito interessante. Então tá bom, Ju. Obrigadão, viu? Tá bom? Imagina. Até mais. E com isso a gente encerra mais um episódio do Mente Zen e a gente se vê no próximo vídeo.